Graça e paz a todos vocês que estão nos acompanhando aqui no Teolosofando. Estamos estudando a carta aos Romanos e, devido à sua grandeza doutrinária, alguém a chamou sabiamente de o quinto evangelho. Nosso desafio hoje é compreendermos aquilo que nos está proposto a partir do versículo 18 do capítulo 1. Então, tome aí a sua Bíblia, caderno para anotações, seu bloco para anotações e vamos juntos trilhar o caminho do conhecimento. Quando Paulo inicia sua carta aos Romanos, ele não começa com uma proposta de autoajuda, algo que erroneamente, com muita frequência, nós buscamos quando lemos a Bíblia Sagrada. Ele não tenta agradar o leitor com mensagens positivas ou até mesmo soluções rápidas para o problema da humanidade. Pelo contrário, ele inicia com um diagnóstico cruel, mas absolutamente necessário. Em Romanos 1, 28, ele diz: portanto, a ira de Deus é revelada contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Essas palavras do apóstolo Paulo ecoam como uma sentença de morte. O mundo está debaixo da ira de Deus. Não por capricho divino, obviamente, mas porque muitas pessoas, conscientes da existência de Deus, escolhem voluntariamente rejeitá-lo. Talvez a maior contribuição da carta aos Romanos para a vida das pessoas seja exatamente aquilo que as faz não querer ler este conteúdo. É que Romanos mostra sem filtros o diagnóstico da nossa sociedade. E ele esbarra numa palavra que caiu em descrédito na opinião pública: pecado. A palavra pecado vem do grego hamartia, que é errar o alvo, literalmente, errar o alvo. E Francis Schaeffer vai nos dizer que o problema, nosso problema, não é metafísico, mas moral. Esta palavra, pecado, ela caiu, desapareceu do vocábulo popular. Foi substituída, em muitos casos, por falhar ou escolha pessoal na tentativa de suavizar o seu significado. Sabe, o pecado nesse contexto que veremos a seguir não é um acidente de percurso, é uma decisão moral de se afastar de Deus. Aliás, moral e espiritual. O resultado de tudo isso é devastador. Lá no versículo 28, nós veremos a seguir: Deus os entregou a um sentimento perverso. E essa ira de Deus, ela não se revela apenas no juízo final, mas está em operação nos nossos dias, agora, como parte deste juízo contínuo de Deus sobre a humanidade, que rejeita voluntariamente a verdade, o que o apóstolo Paulo descreve em Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 24. E Deus os entregou.
Em outras palavras, a ira de Deus não é apenas uma reação futura num acerto de contas, mas é um processo atual que está em curso, revelando que o céu não está de indiferente ao que acontece na terra. Com toda essa introdução que faz-se necessário para nós compreendermos aquilo que estaremos estudando a partir de agora, eu quero lhe convidar a tomar a sua Bíblia, pois nós vamos extrair, a partir do versículo 18, algumas questões importantes para a nossa compreensão de todo, ou compreensão do todo. Tome aí a sua Bíblia. Versículo 18, na versão ou na tradução NVI, vai nos dizer assim: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vista claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indisculpáveis. Primeiramente, nós vemos a revelação de Deus na criação. Deus é um ser que se revela. Deus se revelou na criação, na história, na natureza, através de pessoas, usando a sua instrumentalidade e, por fim, por meio do seu Filho. Isto é o que a carta aos Hebreus, no capítulo 1, a partir do verso 1, nos traz. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do seu Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Nós temos um Deus que se revela, um Deus que fala, que falou de diversas maneiras e, por fim, se revelou através do próprio Filho. Salmos 19, a partir do verso 1, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras de suas mãos. Um dia fala disso, a outro dia, uma noite, revela a outra noite. Sem discursos, nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até o fim do mundo. Não há um homem na face da terra, e obviamente que homem aqui é genérico. Não há um ser humano que se torna indisculpável diante de Deus. A natureza revela a sua glória. Os céus proclamam a sua grandeza. Nós temos um Deus que se revela por múltiplas situações, até enviar o seu Filho Jesus Cristo. Portanto, não há um ser humano que se torna indisculpável diante de Deus. Até mesmo o cosmopolita que está nos grandes centros urbanos e aquele talvez nativo que está nas mais longínquas aldeias isoladas de todo o mundo, ao olhar para a natureza, ao olhar para os céus, nós temos a glória de Deus revelada. E no comentário Moody, nós vemos a seguinte explicação: os atributos invisíveis de Deus claramente se reconhecem, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas,
Romanos 1:20. O mundo natural não é neutro, diz ele. Ele é um outdoor constante da glória de Deus. Ao negar isso, o homem se torna indisculpáveis. Deus deixou sobre a sua criação, sua obra criada, suas impressões digitais da sua glória, que se manifesta a todos os homens. Portanto, nós temos um Deus que se revela e ninguém poderá apresentar argumentos dizendo que não conhecia a verdade. O problema humano, portanto, não é a falta de informação, mas a rejeição voluntária. Os homens suprimem a verdade pela injustiça, disse o apóstolo Paulo. Como forma de aplicarmos isso, podemos compreender que a natureza aponta para Deus, mas a humanidade prefere negar essa evidência. Isso mostra a nossa inclinação e, ao mesmo tempo, a nossa autonomia para o pecado. Portanto, nós temos um Deus que se revelou de múltiplas formas e tudo aponta para a sua glória. Isso faz do homem indisculpável. Segundo ponto que eu desejo compartilhar com vocês é a troca da verdade pela mentira, o perigo da idolatria humana, a partir do versículo 21, do 21 ao 25. Tem uma frase de Friedrich Nietzsche, obviamente que ele é um filósofo ateu, mas ele, com muita clareza, ele disse algo que me chamou a atenção. No mundo existem mais ídolos do que realidades. E nós compreenderíamos isso à medida que avançarmos neste tópico. E como transformar algo em um ídolo? Thomas Oden, ele vai contribuir com a nossa aula hoje dizendo o seguinte: quando um valor finito se torna um núcleo de valor pelo qual os outros valores são julgados e tem sido elevado à centralidade e imaginado como fonte suprema de significado. O que ele está dizendo é que os ídolos surgem quando transformamos algo que é finito, material, subversivo, contingente, num medidor de valores e o elevamos à centralidade dos nossos anseios. Com isso, surgem os ídolos funcionais: dinheiro, fama, ideologia, poder, sexo. Paul Tillich chamaria isso de preocupação última ou preocupação distorcida. E é justamente isso que a Bíblia Sagrada quer evitar em nós, evitar em nossos corações, com um dos mandamentos que diz: não terás outros deuses diante de mim. Um Deus pode ser o dinheiro, a fama, pode ser uma ideologia, pode ser o poder, pode ser sexo, o anseio por grandeza. Tudo isso pode se tornar um ídolo nas nossas vidas. Tudo aquilo que se torna um medidor de valores que nós colocamos na centralidade dos nossos anseios. Algo que pode ser legítimo até mesmo se transforma em um ídolo entre nós. E o Catecismo de Westminster, ele tem uma das suas prerrogativas, das suas definições que me chama muita atenção. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para
sempre. Se nós colocarmos este princípio que está inserido no breve catecismo de Westminster, nós evitaremos os deuses em nossos corações, pois vamos glorificar apenas a Deus e, ao mesmo tempo, gozar da sua presença, da sua glória e da sua graça para todos sempre. Acompanhe a leitura de Romanos a partir do versículo 21 novamente. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos e obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Você acompanhou na leitura conosco que o pecado humano ele surge no centro da idolatria. Quando o apóstolo Paulo vai dizer que, tornando-se loucos, trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem. Ele cita pássaros, quadrúpedes e répteis e tantas outras coisas que poderiam se tornar idolatria em nossos corações. O resultado disso, Deus os entregou a impurezas sexuais, a degradação dos corpos, a troca da verdade pela mentira, da adoração enganosa, servindo a coisas e a seres que eles mesmos criaram. Se o homem ele não adora ao Deus verdadeiro, adorará um Deus falso, mesmo que ele tenha que confessioná-lo, mesmo que ele tenha que criá-lo com a própria mão. O homem tem um desejo natural por adorar, tem um desejo natural por buscar algo que está acima dele. E se nós não adorarmos aquele que é verdadeiro, aquele que é soberano sobre todas as coisas, nós colocaremos um ídolo no seu lugar. Nós criaremos um trono em nossos corações se nós não adorarmos o Deus que é bendito eternamente, disse o apóstolo Paulo. Carl Jung falava sobre o arquetipo do divino presente no inconsciente coletivo, que se manifesta pela busca de ídolos sagrados. O propósito teológico da humanidade. Se o homem não adora a Deus, ele vai buscar um ídolo. E como eu já mencionei, ídolo pode ser qualquer coisa que se torne centro dos nossos anseios, nossos medidores de valores. O homem é um ser teleológico dentro do seu propósito. E o seu propósito, como já mencionado no Catecismo de Westminster, é buscar a Deus, é glorificá-lo como tal. A consequência disso, que nós acabamos de ler, encontra-se lá em Romanos 3:23, como também 6:23. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O pecado entrou
na raça humana e subverteu o seu coração. E porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Alguém que nós já citamos aqui lá na primeira aula vai cooperar conosco mais uma vez, que é N.T. White. Ele diz: a humanidade está deteriorada em sua essência, e o desastre final que isso conduzirá é antecipado pelo sinal de sua corrupção e decadência, que nos são visíveis. Os seres humanos foram feitos para conhecer, adorar, amar e servir ao Deus Criador. Essa sempre foi e sempre será a maneira saudável e frutífera do ser humano viver. Mas isso requer, é claro, certo tipo de humildade, uma disposição para deixar Deus ser Deus, de honrá-lo e celebrá-lo como tal, bem como de reconhecer seu poder no mundo e sobre o mundo. O problema do homem, portanto, não é a ignorância da verdade de Deus, mas é abafar e sufocar essa verdade, diz Hernande Dias Lopes. Não é o desconhecimento involuntário da verdade de Deus, mas, infelizmente, a rejeição da consciente dessa verdade. Deus se revelou ao homem, mas ele sufocou este conhecimento, banindo deliberadamente da sua vida. E a triste realidade que nós observamos é que por causa disso, o homem foi banido da presença de Deus, da glória de Deus. E a consequência última desse pecado é a própria morte. Quando o apóstolo Paulo diz, porque o salário do pecado é a morte. Nós precisamos olhar para tudo isso com muita cautela, cuidado, porque qualquer coisa pode se tornar um medidor de valores em nossos corações. Qualquer coisa pode se tornar o centro dos nossos anseios. E muitas vezes coisas legítimas, como família, como filhos, como dinheiro, como casamento, como fama, como grandeza, como prosperidade, tudo isso que aos nossos olhos são legítimos, pode se tornar um ídolo em nossos corações. Nós destronamos a Deus do centro do nosso intelecto, da nossa alma, da nossa espiritualidade, do nosso coração, quando nós colocamos ídolos ou em seu lugar. Quando nós transformamos qualquer outra coisa em medidor de valores, transformamos qualquer outra coisa no centro dos nossos anseios. E eu quero deixar aqui indicado para você um livro que mudou a minha mente quando eu o li, que é Deuses Falsos, de Timothy Keller, tá bom? Então você encontra aí em qualquer plataforma de venda, em livrarias, tanto na internet quanto física. É um livro que mudou a minha compreensão sobre a realidade a partir do momento que eu tive contato com a grandeza literária de Timothy Keller. Então fica aí uma dica e ao mesmo tempo uma tarefa para que você possa estar buscando compreender tudo isso que nós estamos trabalhando aqui neste capítulo 1, a partir do verso 18 dessa contribuição da carta aos Romanos. E por fim, veremos as consequências do pecado, a partir do versículo de número 26 até o 32. E Eugene Peterson, ele traz uma tradução muito interessante. Obviamente que precisamos tomar cuidado com algumas traduções, principalmente essas que trazem paráfrase, mas Eugene Peterson, ele foi muito feliz quando ele traduziu
o versículo 24, os versículos 24 ao 26 deste capítulo 1 de Romanos, e eu quero compartilhar com vocês como consequência desta idolatria que o homem cometeu. Ele diz: então Deus se pronunciou. Se isso que vocês querem, é o que terão. Não demorou muito para que fossem viver num chiqueiro, lameados, sujos por dentro e por fora. Tudo porque trocaram o Deus verdadeiro por um Deus falso e passaram a adorar o Deus que fizeram no lugar do Deus que os fez. O Deus a quem bendizemos e quem nos abençoa. Loucura total. Então aconteceu o pior. Como se recusaram conhecer Deus, logo perderam a noção do que significa ser humano. Olha a triste realidade que nós nos deparamos dentro da carta aos Romanos. Um texto que foi escrito há 2000 anos, quase 2000 anos, mas que ecoa pelos séculos e é tão importante para nós, é tão vivo para nós, como se Paulo estivesse fazendo uma leitura da humanidade pós-moderna. Ele termina esse texto, ou esta perícope, dizendo que o homem perdeu a noção do que é ser humano. O homem escolheu adorar a criatura em vez do Criador. E como nós já mencionamos anteriormente, isso se chama idolatria. Observe comigo o que vai contribuir agora o apóstolo Paulo novamente a partir do versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, por causa deste anseio do homem em buscar um ídolo para si e adorar a criatura em vez do Criador. O resultado está aí. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres, e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano, malícias. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Observe o diagnóstico da raça humana. As mulheres, os homens, trocaram aquilo que é natural e se inflamaram em suas concupiscências. Práticas sexuais ilícitas, porque perderam a noção do que é ser humano. Se inflamaram em seus desejos mais concupisciosos, em seus desejos mais malignos. E outras consequências vieram: inveja, homicídio, rivalidade, engano,
mentira, malícia, a calúnia, se tornaram inimigos de Deus. Paulo chama-os de insolentes, arrogantes, presunçosos. Inventaram múltiplas maneiras de cometer o mal, maquinar o mal e, por fim, eles não apenas praticam essas coisas, mas batem palma para aqueles que praticam. Isto é, a degradação da raça humana. E o pior aconteceu. Deus os entregou a estes desejos. E David Foster, ele diz que a pior coisa que nos pode acontecer é Deus nos entregar aos nossos próprios desejos. Se escolhermos a idolatria, podemos esperar que a nossa humanidade, pouco a pouco, venha se desintegrar. Quando você adora o Deus em cuja imagem foi criado, refletirá essa imagem cada vez mais brilhante e se tornará mais plena e verdadeiramente humano. Quando você adora qualquer outra coisa que não seja o Deus vivo, algo que seja em si mesmo outro objeto criado e, dessa forma, sujeito à decomposição e à morte, reduz a imagem que carrega em si sua humanidade essencial. Por causa da idolatria humana, a adoração, a criação, a criatura, ao invés do Criador. Deus os entregou aos seus prazeres pecaminosos, e isso trouxe sérias consequências para a humanidade, que perdeu a noção do que de fato é ser humano. O amor próprio, como também o amor ao próximo, se esvaíram, porque o homem colocou no centro dos seus anseios um ídolo chamado próprio homem. Este é o diagnóstico que Paulo nos traz de toda a raça humana por causa dos nossos pecados, como consequência do pecado. E isso nós veremos nas aulas a seguir como a doutrina da depravação total. Mas nós veremos também que há uma mensagem de esperança. Romanos pode até mesmo não começar com um consolo. Ao contrário, Romanos começa com um confronto. E como eu já mencionei, eu vou deixar o card para você aqui na aula anterior. O Evangelho não é uma mensagem de autoajuda. É um diagnóstico radical com uma cura divina. Essa é a má mensagem do Evangelho. Porém, a boa notícia é que Cristo Jesus veio ao mundo, se entregou na cruz do Calvário, nos resgatou, nos redimiu e, por fim, vai restaurar a essência de quem realmente nós somos, a imagem e semelhança do Deus vivo. O Evangelho não é só a boa notícia que há perdão, é a boa notícia de que há um novo caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Amém, gente? Uau, que mensagem gloriosa! Como é bom estudarmos a palavra de Deus. Lembrando que nós estamos construindo algo significativo aqui no Teolosofando, e você não pode perder nenhuma aula de tudo aquilo que nós vamos transmitir ao seu coração. Na primeira aula, nós vimos as boas notícias do Evangelho. Agora,
a revelação de Deus e a responsabilidade humana, a partir do capítulo 1, versículo 18. E assim nós vamos construindo, comentário após comentário. Nós traremos também aqui, em alguns momentos, teologia sistemática propriamente dita, para que nós possamos, com a graça de Deus, com o auxílio do Espírito Santo, compreendermos esta tão nobre e importante carta que foi nos deixada, foi preservada para chegar até nós como mensagem de Deus para os nossos corações, tá bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite este momento, já se inscreva no nosso canal, ative as notificações, contribua conosco, pois estamos transmitindo aqui com muito labor, com muito trabalho, o que Deus tem colocado em nossos corações. Curta o link dessa aula, comente à vontade, como também compartilhe no grupo da sua igreja, nas suas redes sociais. Diz para todo mundo que tem algo bom sendo construído aqui no Teolosofando, e eu vou estar te aguardando na quinta-feira que vem. Mas antes disso, eu não posso concluir este encontro, fechar este encontro, sem antes orarmos juntos. Senhor, nós queremos mais uma vez glorificar o teu nome, porque o Senhor é bom e eternas são as tuas misericórdias. Nós te louvamos porque o Senhor não apenas inspirou o apóstolo Paulo a escrever esta carta e alcançou o coração daquela comunidade judaica cristã que estava em Roma, lá no primeiro século, mas também preservou esta mensagem até alcançar os nossos corações. Esta carta gloriosa, esta doutrina gloriosa inserida dentro desta epístola para nos trazer a compreensão da mensagem de Deus aos nossos corações. Nós te louvamos porque o Senhor se revelou a nós, mesmo o homem ter caído e ter sido diagnosticado com tanta propriedade como foi pelo apóstolo Paulo, com sua concupiscência e pecado, depravando-se a si mesmo e também entre si, trocando a imagem do Deus vivo e fiel por imagens feitas pelas mãos dos próprios homens. Mas o Senhor nos trouxe uma mensagem aos nossos corações e uma esperança de que Cristo Jesus veio ao mundo, cumprindo o ministério do Pai, se entregou na cruz do Calvário, derramou o seu sangue tão precioso para redimir e resgatar o homem dos seus pecados e, ao mesmo tempo, transformar esta imagem que estava corrompida, a imagem do Deus verdadeiro, a semelhança do Deus vivo. Nós te glorificamos pelo seu Filho, que veio ao mundo, como também te louvamos pelo teu Espírito Santo, que é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós abençoamos todos aqueles que estão nos acompanhando aqui no Teolosofando, para a glória e honra do teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Quinta-feira que vem nós daremos continuidade, trilhando o caminho do conhecimento. E eu te aguardo. Um grande abraço e até lá.